Se você está assistindo esse vídeo é porque de alguma forma eu te convidei para fazer parte comigo do projeto que é a plantação de uma igreja. Provavelmente eu já conversei com você a respeito disso, da nova fase que eu estou entrando na minha vida de plantar uma igreja a partir do zero. E esse vídeo é para poder fazer um resumo da declaração de visão, a qual, estudando, eu desenvolvi, para mostrar qual é o meu projeto, qual é o sonho que está no meu coração e, vamos dizer assim, para que eu estou convidando você para fazer parte comigo, o que especificamente eu estou te chamando para construir comigo, para plantar comigo. Então eu resumi em uma declaração que normalmente nós chamamos de declaração de visão, que é a seguinte frase: um movimento de igrejas centrada no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Eu vou explicar agora um pouco do que é essa declaração e do que cada parte dela quer dizer, o que eu quero dizer com cada parte dessa declaração. Vamos lá. Primeira sentença dessa declaração é um movimento. Por que um movimento? Nós não queremos apenas construir mais um grupo fechado, mais uma igreja local que se concentre apenas nela mesma. Um movimento significa que nós não queremos plantar apenas mais um grupo fechado, mais uma igreja local que fique centrada em si mesma. Um movimento diz respeito a várias atitudes, várias ações que até vão além da igreja local em si, que nós queremos iniciar. Então nós queremos iniciar um movimento. Por que um movimento? Porque não queremos criar um grupo e ficar apenas servindo um ao outro e ficar apenas preocupado com nós mesmos. Queremos iniciar um movimento que envolva outras igrejas também. Não queremos iniciar ou plantar uma nova denominação que vá ficar concentrada também apenas em si mesma, e cair naquele erro do sectarismo, que é a idolatria da denominação. Nós não queremos isso. Nós queremos iniciar um movimento onde, dentro das nossas ações, nós vamos incluir várias atitudes que vão além da igreja local e também convidar outras igrejas, outras denominações, outros movimentos para fazer parte deste mesmo movimento que a gente. Eu também acredito que seja importante um movimento porque nenhuma igreja local, por melhor que ela seja, por mais dons que ela tenha, ela vai conseguir cumprir o propósito que Jesus tem para a igreja sozinha. Por isso que nós precisamos de um movimento, nós precisamos de uma unidade, nós precisamos de várias igrejas, várias denominações, várias ONGs, várias ações sociais, várias, vamos dizer assim, linhas de frente para atuar em áreas diferentes e juntos, num só movimento pelo reino de Deus, a gente conseguir cumprir os propósitos que Jesus tem para a igreja. Então por isso também é um movimento, porque nós não vamos fazer algo fechado e que ninguém vai poder entrar. Não, nós queremos convidar pessoas para fazer parte desse mesmo movimento. Um movimento também porque ele possibilita agregar vários tipos de igrejas diferentes e vários tipos de ações diferentes. Às vezes nós temos já na cidade igrejas que já têm trabalhos voltados para áreas específicas, como recuperação de dependentes químicos. Então nós não vamos criar um novo centro de recuperação de dependentes químicos. Nós vamos nos unir a essa igreja que já trabalha com isso, ou nós vamos convidar essa igreja para fazer parte com a gente desse movimento em prol do reino de Deus. Por isso que começa dizendo que é um movimento. Nós queremos plantar um movimento. Um movimento onde várias ações sejam tomadas, e que não seja concentrada em apenas uma igreja local ou uma denominação. A declaração diz um movimento de igrejas. Por que um movimento de igrejas? Por que de igrejas?
Porque eu acredito muito no que diz Efésios 3:10, que é mediante que Deus escolheu agora, neste tempo, mediante a igreja, revelar a sua multiforme graça. Então, a Bíblia diz em Efésios 3:10 que, de acordo com a sabedoria de Deus, Deus escolheu revelar sua multiforme graça mediante a igreja, ou seja, através da igreja. Um movimento de igrejas, porque além da Bíblia e do próprio Deus dizer que Ele escolheu usar a igreja para revelar sua multiforme graça, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra, que é a família de Deus, que é o templo do Espírito, que é a noiva do Cordeiro, que é a morada de Deus. Então, quando nós paramos para estudar, para entender o que o próprio Cristo, o que Deus na Bíblia revelou a respeito da igreja, quais são os planos que Deus tem para a igreja, me lembro que Jesus disse em Mateus 16 que Ele edificaria a sua igreja. Então, é um movimento de igrejas, primeiramente, porque se Jesus disse que iria edificar a sua igreja, e em toda a Bíblia Ele revela que é através da igreja que Ele vai cumprir os seus propósitos nesta terra, né, revelar sua multiforme graça, e o verso, o texto inteiro diz que Ele não só vai revelar sua multiforme graça, como Ele vai fazer isso para que todas as autoridades do mundo vejam, né? Então, a vontade de Deus é usar a igreja como corpo de Cristo, como família de Deus, morada de Deus, como noiva do Cordeiro, para revelar sua multiforme graça para o mundo inteiro, para o mundo espiritual e para o mundo físico. Então, é o propósito de Jesus fazer tudo nessa terra através da igreja. Jesus não faz nada nessa terra se não for mediante a igreja, conforme Efésios 3:10. Por isso, é um movimento primeiramente de igrejas no plural, porque, como eu disse, a Bíblia revela que assim como um cristão individual não possui todos os dons espirituais, eu também acredito que nenhuma igreja local, por mais dons que ela tenha, ela sozinha não consegue revelar a multiforme graça de Deus para a terra. Se nós lermos as cartas para as 7 igrejas no Apocalipse, para cada igreja Jesus se manifesta de uma maneira diferente, Jesus revela de uma maneira diferente. Para um ele era aquele que andava entre os candelabros, para outro ele era aquele que tinha a espada de 2 gumes na boca, para outra igreja ele é aquele que tinha as 7 estrelas nas mãos. Então, Apocalipse diz que Jesus se revela a igrejas de maneira diferente e que cada igreja possui uma revelação especial, específica de Jesus, e quando nós lemos todas as 7 cartas, nós temos então uma visão geral de Jesus, e eu creio muito nisso, que nós não precisamos brigar contra outras igrejas e outras denominações, porque é da vontade de Jesus revelar sua multiforme graça através de várias igrejas de perfis diferentes, com dons diferentes. Por isso que é um movimento de igrejas no plural, né? A vontade de Jesus é que, ainda que nós sejamos várias igrejas locais, no final a vontade dele é que a gente seja uma só igreja, porque a Bíblia diz que há um só corpo, ou seja, há uma só igreja. Há uma só igreja universal, no sentido de uma igreja que congrega todos os cristãos do mundo inteiro. Então é por isso que é um movimento de igrejas. Este assunto da igreja, falar da importância da igreja, é um assunto tão amplo que não tem como eu abordar tudo aqui. Por isso vou ficar só com esse breve resumo mesmo. A declaração diz: um movimento de igrejas centradas no Evangelho. Para mim essa é uma das partes mais importantes da declaração, centradas no Evangelho. O que nós queremos plantar e iniciar é um movimento de igrejas centradas no Evangelho. Essa centrada, esse detalhe de ser centrado no Evangelho é muito importante e não é tão simples de entender, porque é um outro detalhe, uma outra parte da declaração que precisaríamos, de vários dias para poder falar a respeito disso, explicar o porquê centrado no Evangelho. E esse é só um resumo breve. Com todos aqueles que se juntarem a mim, nós vamos
ficar vários dias degustando e destrinchando essa declaração. Mas a declaração diz um movimento de igrejas centradas no Evangelho. Por que centradas no Evangelho? Porque parece óbvio, mas não é. Parece simples, mas não é. Uma igreja pode dizer que crer no Evangelho, uma igreja pode, às vezes, pregar o Evangelho, mas isso não quer dizer que ela seja centrada no Evangelho. Por quê? Na verdade, eu acho que até um pouco, dependendo do seu envolvimento, é fácil entender. Nós vemos igrejas de todos os tipos hoje. E às vezes é fácil perceber qual é o foco daquela igreja. Talvez você visite igrejas ou veja pela televisão e você consegue perceber que várias igrejas ela não tem o Evangelho no centro. Se você perguntar para elas, elas vão falar que creem no Evangelho, às vezes tem uma pregação sobre o Evangelho, mas elas não são centradas no Evangelho. O Evangelho não influencia todas as coisas. O Evangelho não é aquele quem dita todas as regras, né? Então, nós podemos perceber igrejas com focos diferentes. Às vezes pegam uma outra coisa, às vezes um dom espiritual e focam e centralizam a igreja naquela coisa, naquele dom. Então, um movimento de igrejas centradas no Evangelho, porque o nosso desejo é plantar uma igreja onde nós vamos buscar manter sempre o Evangelho de Jesus no centro de todas as coisas. Um exemplo que eu vou resumir bem bíblico é o encontro de Paulo e Pedro, que Paulo narra em Gálatas capítulo 2. Pedro, antes da chegada dos cristãos gentios, dos cristãos judeus, aliás, ele comia e bebia com os cristãos gentios. Só que quando os cristãos judeus chegaram, ele se retirou da mesa e não sentou com eles mais. E Paulo fala em Gálatas capítulo 2 que ele repreendeu Pedro, e ele diz que virou para Pedro e disse assim, a sua atitude não está de acordo com o Evangelho. Quando Paulo vai corrigir Pedro, Paulo lembra Pedro que a atitude dele não estava de acordo com o Evangelho. Martinho Lutero dizia que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas é o A a Z. O Evangelho não é algo que a gente passa ou prega apenas para pessoas que ainda não conhecem Jesus ou novos convertidos. Segundo a própria Bíblia e segundo o entendimento de Lutero, o Evangelho deve influenciar todas as coisas na nossa vida. O Evangelho deve influenciar todas as decisões da igreja. O Evangelho deve influenciar o aconselhamento da igreja. Por exemplo, quando Paulo vai aconselhar casais, ele não dá sermão. Ele apenas vira para o marido e diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ele leva o marido a, antes de pensar em como ele deve amar a esposa, ele pensar como Cristo amou ele como parte da igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, pense na maneira como Cristo te amou. Pense, mas pare e pense de verdade a maneira como Cristo te amou. Depois que você meditar bastante na maneira como Ele te amou e a forma como a Bíblia diz que Ele é o noivo e a igreja é a noiva, você então vai aprender a amar sua noiva ou a sua esposa quando você parar para pensar na maneira como Cristo te amou. Então todo o aconselhamento do apóstolo Paulo, até quando ele foi corrigir Pedro, ele observava todas as atitudes se estavam de acordo com o Evangelho. Por que Pedro estava agindo de forma errada? Porque o Evangelho diz que todos nós, diante de Deus, somos iguais, somos todos pecadores, independente de raça, cor, todos somos pecadores, e que todos nós, todo aquele que crê, é salvo apenas pela graça. Se todos nós somos pecadores e todos somos salvos pela graça, não há motivos para racismo, não há motivos para nós fazermos panelinha, não há motivos para nos acharmos melhor do que qualquer pessoa, tenha ela qualquer diferença de nós, seja de país, de estado do país, de maneira de falar. Não existe diferença entre nós, todos somos salvos pela graça. Então, ser centrado no Evangelho a gente vai buscar manter sempre o Evangelho no centro de todas as coisas. Deixar que o Evangelho, que a verdade do Evangelho influencie todas as tomadas de decisões, todas as escolhas que nós vamos fazer, seja desde doutrinas até mesmo as metodologias de trabalho,
centrada no Evangelho também, porque a Bíblia diz, e eu creio, que o Evangelho ele tem a resposta para todas as coisas. Nós estamos numa época, num tempo em que há muitos problemas novos surgindo no mundo, né? O agravamento do suicídio, da depressão e vários outros problemas que poderíamos dizer assim, que sempre existiram, mas eles têm aparecido com uma intensidade maior. E eu creio que o Evangelho é a resposta para todos esses problemas. O Evangelho ele é tão maravilhoso, a boa notícia a respeito da salvação em Cristo é tão maravilhosa, que ele suporta o peso de poder responder a todas as coisas do mundo. Por isso que é centrado no Evangelho, porque às vezes nós acabamos usando muitos outros meios, muitas outras coisas, decidimos correr atrás de muitas outras ferramentas para, vamos dizer assim, usar na igreja, para atender as demandas, para atender aos problemas das pessoas, sendo que o Evangelho é a resposta para todas as coisas. O Evangelho ele é tão poderoso, a boa notícia é tão maravilhosa que ela tem o poder de mudar todas as coisas, de influenciar todas as coisas, e ele tem o poder de ser a resposta para todas as coisas. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é o poder que Deus usa para transformar todas as coisas na nossa vida, não apenas nos salvar do pecado, não apenas perdoar os nossos pecados, mas dentro da boa notícia do Evangelho não está apenas o perdão dos nossos pecados, mas a resposta para todas as outras coisas. Então, o movimento de igreja centrado no Evangelho é porque nós queremos manter sempre o Evangelho no centro. Queremos que as pessoas cheguem ou se aproximem de nós e ela não tenha dúvida de que central nesse movimento, central na nossa igreja, é o Evangelho de Jesus. Nós queremos ouvir isso das pessoas. Nossa, ali eles sempre estão falando do Evangelho, qualquer coisa eles estão lembrando do Evangelho. De forma resumida, esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós queremos para esse movimento, para a nossa igreja que nós queremos plantar. A declaração diz: um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade. Isso tem sido uma das, vamos dizer assim, das principais coisas que eu tenho aprendido nos últimos meses e que tem mudado um paradigma na minha mente. A igreja, ela precisa servir a cidade. Nesse livro, A Igreja Missional na Bíblia, Mike Gorin, o autor, eu vou ler 2 trechos do que ele diz num capítulo aqui, num trecho aqui, que vai ilustrar e me ajudar a ser bem objetivo no que eu quero dizer para servir a cidade. Olha o que ele diz. A comunidade não mais vê a igreja como uma invasão alienígena e indesejada de pessoas, reunindo-se apenas para os seus próprios propósitos egoístas, mas como uma presença bem-vinda ali para abençoar a vizinhança. No outro trecho ele diz assim, quando vizinhos incrédulos dos arredores de uma igreja local são perguntados a respeito da razão da existência daquela igreja, eles frequentemente respondem: ela existe para si mesma. Por que diz um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade? Porque nós não queremos plantar uma igreja, como eu já falei, que vai ficar apenas cuidando de si mesma, que apenas vai ficar preocupada com si mesma. Assim como eu creio que nenhum cristão deveria viver assim, uma igreja local também não pode viver apenas em função de si mesma, apenas para edificar a si mesma. Porque Jesus chamou a igreja Jesus disse que a igreja seria a luz do mundo, né? Seria sal da terra. Então eu creio que, e também poderíamos tirar vários momentos para conversar a respeito disso, por que servir a cidade, mas de acordo com o que o autor Mike Gorin diz, é muito comum terem igrejas onde, como ele disse, às vezes quando nós perguntamos para a vizinhança
Qual o propósito daquela igreja está ali? E eles podem dizer, ela serve para si mesma. É um grupo de pessoas que se reúne ali naquele salão e, como se diz, né, são preocupados consigo mesmos, não se envolvem na vida da vizinhança, na vida da comunidade onde ela está inserida, né? É muito comum que muitos membros às vezes façam parte, morem em outros bairros e congreguem em igrejas em outro bairro, então isso às vezes dificulta o relacionamento dele com os vizinhos da igreja local ali, onde a igreja se reúne, e acaba que a igreja fica preocupada consigo mesma, apenas chamando as pessoas para virem, vem, sem se preocupar em importar, em servir. Às vezes nós temos necessidades claras ao redor, como o próprio Michael Ring cita um exemplo da própria igreja dele, em que a igreja, o bairro onde a igreja dele estava localizada, né, havia muitas necessidades e eles nem percebiam, então eles não serviam a vizinhança, a comunidade, ao bairro. E nós não queremos apenas servir a vizinhança, ao bairro onde a igreja local estiver inserida, mas toda a cidade, né? É desejo de Deus que a igreja sirva a cidade, que a igreja seja luz para uma cidade. E como ele disse ali, quando a igreja passa a se importar, em primeiro lugar, com o bairro onde ela está inserida, né, e também com toda a cidade, as pessoas param de olhar para a igreja como invasão alienígena, né? E eu gostei muito desse exemplo dele, que às vezes parece, né, que a igreja aparece do nada, se reúne ali, faz a reunião deles e beleza, parece até sociedade secreta, né? Infelizmente, às vezes tem igrejas que são tão fechadas que pessoas não se sentem confortáveis em visitá-las, né? Em fazer parte daquele grupo. Então, o nosso desejo é iniciar um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade, para não apenas conhecer as necessidades que a cidade tem, que o bairro tem, como também se disponibilizar para servir a essas necessidades. Uma experiência recente que eu tive é que várias igrejas estavam se reunindo para fazer um evento e a cidade não apoiou, as autoridades da cidade não apoiou. E poucos dias depois teve um evento de uma outra religião, podemos dizer assim, e que teve o apoio da prefeitura, teve o apoio das autoridades. E num grupo que eu fazia parte, algumas pessoas ficaram bravas com essa situação, né, das autoridades não ter apoiado as igrejas cristãs e ter apoiado uma outra religião. E eu gostei do comentário que um amigo fez, que ele disse assim que aquela outra religião, aquele outro evento, a cidade reconhecia como parte da sua cultura, como algo que contribuía para a cultura da cidade. E eu concordei com ele, e eu vejo que às vezes a nossa cidade, as autoridades, o próprio povo da nossa cidade, do bairro, não olha para a igreja e não vê, vamos dizer assim, necessidade na igreja. Eles não veem a igreja como, vamos dizer assim, como algo que eles precisam, né? Eu creio que a cidade, as autoridades deveriam chegar a um ponto de dizer assim, olha, a gente pode não concordar com eles, a gente pode pensar de maneiras diferentes deles, mas nós precisamos deles. Então, de certa forma, nós não concordamos em muitos aspectos, mas é bom ter eles por perto, porque eles contribuem muito para a cidade, para a evolução da cidade, para a cultura da cidade. Então eu creio que nós precisamos iniciar um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade de tal maneira que a cidade, as autoridades e o próprio povo vai ver que a igreja é útil, que a igreja ela pode contribuir para o bem da cidade. Eu termino esse resumo lembrando o que Deus disse para o povo da época de Jeremias. Jeremias foi o profeta que profetizou e que Deus usou para mostrar ao povo de Israel que eles iriam ficar 70 anos cativeiros na Babilônia. E Deus estava dizendo que não ia adiantar eles resistir, eles iriam ser levados para o cativeiro. E num excelente livro que eu já li, o autor destrincha, né, a história de Jeremias, e ele diz que imagina que o povo, ao chegar na Babilônia, pensou assim, porque Deus já havia dito que 70 anos depois ele iria
resgatá-los novamente. E ele diz que imagina que o povo então falou assim, já que Deus vai nos tirar daqui de novo, vamos ficar aqui, vamos cumprir o tempo. E Deus manda Jeremias dizer para o povo, olha, trabalhem pela paz e a prosperidade da cidade onde vocês estão. Orem pela paz das cidades, trabalhem pela prosperidade, plantem, reguem, colham, casem, deem seus filhos em casamento, ou seja, participem da vida ativa da cidade, tomem atitudes para buscar a paz e a prosperidade da cidade. E Deus diz assim, porque na paz deles estará a vossa paz. E eu creio que esse também é uma vontade que Deus tem para a igreja, que ainda que a gente vá, através da mensagem do Evangelho, confrontar muitas questões, até mesmo culturais na nossa cidade, mas nós podemos também contribuir para o benefício dela, para a prosperidade dela, para o avanço da cidade, para uma melhoria da cidade, de tal forma que, como diz Atos capítulo 2, a igreja vai ter a empatia de todas as pessoas. Por isso que o nosso desejo é plantar um movimento, iniciar um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade. E a última parte da declaração diz, um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Quando Jesus comissionou seus primeiros discípulos, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Desde o início, Jesus disse para os seus primeiros discípulos que o alvo final seria todas as nações, seria todo o mundo. E eu creio que uma igreja local, ainda que ela esteja inserida talvez no menor bairro da cidade, ainda que ela talvez não tenha talvez nem 50 membros, nem 100 membros ainda, talvez que aos olhos de si mesma, da própria liderança, da própria igreja local, ela se sinta tão pequena, eu creio que o desejo de Jesus é que essa igreja tenha como alvo final, como propósito final, alcançar todas as nações, todo o mundo, né? Então, da mesma forma como a declaração diz que a igreja centrada no Evangelho vai servir ao bairro e à cidade, nós também não podemos ficar apenas centrados na nossa cidade. Nós temos que, como disse Jesus, como Jesus revelou para os seus primeiros discípulos, nós precisamos começar no nosso bairro, começar na nossa cidade, mas ter sempre o alvo, o sonho, o desejo de expandir e ir por todo mundo e anunciar a todo mundo e servir ao mundo inteiro e, por que não, transformar o mundo inteiro, né? Então, por isso é um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. De cidade em cidade nós vamos acabar transformando o mundo. De bairro em bairro nós podemos transformar a nossa cidade. De cidade em cidade nós podemos transformar o nosso estado. De estado em estado nós transformamos a nossa nação. E de nação em nação nós podemos alcançar todo mundo. E eu creio que o desejo, o sonho de toda a igreja local, independente do seu tamanho, independente do número da sua membresia, ela precisa, independente dos seus recursos financeiros, ela precisa ter como alvo, como sonho, como desejo a transformação do mundo, porque eu creio que isso é que Jesus revelou para os seus discípulos. Portanto, é um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Nós precisamos sonhar em transformar o mundo, em ver o mundo transformado, porque foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu não apenas para perdoar os nossos pecados, nos livrar da condenação eterna. Ele não apenas morreu para nos dar a vida eterna, como a Bíblia também é rica em dizer que ele também morreu para restaurar toda a criação. A criação que desde o Jardim do Éden foi amaldiçoada por causa do pecado e várias catástrofes naturais e várias coisas ruins que acontecem na terra, na natureza. A Bíblia diz que a natureza geme porque ela está escrava da corrupção do homem. A Bíblia diz que Jesus também morreu para restaurar todas as coisas. Por isso o livro de Apocalipse termina dizendo: vi novos céus e nova terra. Porque Jesus morreu também para restaurar todas as coisas. Por isso que eu creio que nós precisamos ter como, vamos dizer assim, sonho final a transformação de todo
o mundo, porque eu creio que o nosso Deus nos chama para isso e Jesus morreu para que isso acontecesse. Então, esse é um resumo assim, né? Me segurei, ainda ficou um pouco grande, mas é um resumo breve dessa declaração, que é um resumo do que Deus tem colocado no meu coração e o que eu estou, de certa forma, convidando você para fazer parte comigo, né? Eu te convido para fazer parte comigo de um movimento de igrejas centradas no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Como eu disse, esse vídeo é mais para apresentar você de forma resumida, talvez não tenha tido tempo de nós nos encontrarmos e eu poder explicar isso pessoalmente, então fica aqui um breve resumo e eu aguardo seu contato para que a gente possa estar conversando, para que você possa estar participando com a gente das reuniões, né? E o meu desejo é que, como um amigo disse, se for de Deus mesmo, vai tudo correr bem, vai dar certo e todas as coisas vão se encaixar, todas as coisas vão cooperar para o bem. Amém? Então, aguarde seu contato, aguarde seu feedback. Deus abençoe. Conte comigo.